Na aula passada, a de ontem, que eu disponibilizei ontem, eu demonstrei duas transformadas de Laplace, tá? A transformada do número 1, tá? Uma função identidade, né? Então, ela se transformou em 1 sobre S. O que que a transformada de Laplace faz? Ela transforma equações diferenciais, que são difíceis de resolver, em equações lineares, que são mais simples de resolver, tá? Isso tudo eu falo naquela aula. E com aquela aula, eu demonstrei duas, porque vocês sabem que para demonstrar tudo isso aqui, ó, eu ia levar 58 aulas, é tipo aquele curso lá da Unicamp, tá? Então, eu demonstrei duas para vocês verem como é. Não vou pedir demonstração para vocês na prova, tá? É parecido com o que eu vou cobrar hoje. Então, poderia demonstrar todas essas 8 aqui, ó, né? Todas elas daquela forma. Então, o que a gente vai fazer? Quando eu comparar algo que tenha aparecido aqui, ó, na minha tabela, tá? Essa tabela eu já compartilhei com vocês, no material digitalizado de Laplace, na semana 2, tá? Então, o que a gente faz? A gente faz um pulo. Eu já tenho a regra aqui, eu já pulo para o final. Assim como a gente já fez outras vezes, né? Nós tínhamos a derivada da divisão. Então, a gente já tem a fórmula, tu já utiliza. E o cálculo é isso, né? Os matemáticos, eles demonstram todas as fórmulas e depois as engenharias aplicam essas fórmulas. Tá? Então, a gente vai aprender um pouquinho a trabalhar com isso. Tá? Então, vamos para o primeiro exercício aqui. Então, diz assim, ó, aplica a transformada de Laplace na função 3t mais 8 menos 5t ao quadrado. Tá? Então, nessa função, a gente vai transformar ela. Então, como que faz? Nós pegamos o L, que indica, né? E aí, vamos copiar aqui dentro 3t mais 8 menos 5t ao quadrado. Tá? E isso nós queremos transformar numa função linear de variável s. Tá? Então, aqui nós temos uma equação diferencial e nós queremos transformar numa de variável s. É isso que ela faz. Ela pega uma função minúscula e transforma numa maiúscula, numa primitiva. Então vejam que quando as funções estão somando e diminuindo aqui dentro, tá? Eu posso separar. O que eu não posso separar é quando está multiplicando uma função por outra, que vocês já viram que tem várias formulazinhas, né, de resolver quando uma função está multiplicando outra. Aqui, por exemplo, o 3 está multiplicando o t, só que o 3 é uma constante, então não é função o 3, tá? Então como que nós vamos fazer aqui? Separar todas elas, ó. Então eu escrevo L de 3t, mais a transformada de Laplace de 8. Aqui eu vou colocar 8 vezes 1, tá? Porque como o 8 vai sair fora, tem que ficar alguém para o Laplace, tá? Menos a transformada de 5t ao quadrado, tá? Bem, então, eu vou seguir agora resolvendo aqui, ó, o 3 que é constante pode sair. Vocês lembram que tanto na integral quanto na derivada, a constante eu sempre tiro ela fora? Eu posso fazer isso, né? Então, 3 Laplace da letra T, né? Que ontem foi demonstrado o Laplace de uma letra T. Bem, gente, outra coisa que é importante falar é que a gente trabalhou muito com X, mas no curso de vocês vão trabalhar muito com a letra T por causa do tempo, né? O tempo que vai para o infinito, o tempo, né, que tende a zero e tudo mais, né? O tempo inicial da corrente. Opa, aqui é 8, Laplace de 1, tá? E aplicamos também Laplace, aqui é 5. 5 vezes Laplace de t ao quadrado. Tá? Então vejam que agora eu coloquei todos os termos, as minhas funções, né, separadas a constante. Tá? E agora eu uso a formulazinha. Ó. O primeiro 3 aqui, ó, Laplace de t. Ó, tá aqui, ó. Vejam aqui, ó. Aqui está ele, ó, Laplace de t. Ontem foi demonstrado, né? É 1 sobre s ao quadrado. Então ele transforma em 1 sobre s ao quadrado. Tá? Então ele transforma tudo na letra S, tá? Bom, aqui eu tenho 8 vezes o Laplace de 1. Ó, olha aqui, ó. A transformada de Laplace para 1 é 1 sobre S. 1 sobre S. Tá? Menos 5 vezes t ao quadrado. Ó. T ao quadrado é a Laplace de t elevado a n. Tá? Então, o que, que acontece? Eu coloco n, pois é, aqui é o n, né? O n é o 2. Aqui, deixa eu melhorar aqui. É o 2 fatorial. Já vão me perguntar o que, que é 2 fatorial. Sobre, né? É n, é o expoente do t, então era o 2. É S embaixo, n mais 1. Então, 2 mais 1. Tá? Bom, vamos para a próxima linha, então. Né? Nós temos 3 vezes 1, 3 sobre S ao quadrado, né? Mais 8 vezes 1, 8 sobre S, tá? Menos 5 vezes, né? Esse resultado de cima e embaixo é S na 3, porque é 2 mais 1. Qual o fatorial de 2? Então, o que é um fatorial, pessoal?
fazer aqui no rascunho que eu tenho aqui do lado, tá? Então, o fatorial de 2 é o 2 vezes o antecessor dele, que é o 1. Aí não faz por zero, porque daí vai anular tudo, né? Não é vezes zero. Só vem decrescendo até o número 1. Então, 2 vezes 1 é 2. Tipo, o fatorial de 4, ó. Como seria o fatorial de 4? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, todos os antecessores do 4 até o 1. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Né? Então, o fatorial de 4 seria 24. Mas no nosso caso, deu 2. Então, coloco 2 aqui. E agora eu finalizo, então. A função que eu procurava, né, é 3 sobre s ao quadrado mais 8 sobre s menos 5 vezes 2, 10 sobre s ao cubo. Então, ela fica em função de s. Tá? Então, nós vamos aplicar a transformada de Laplace, tá, nessa função aqui. Ó. Então, nós temos uma função exponencial e uma trigonométrica, né? Uma função monótona. A trigonométrica é um ciclo que segue. Tá? Então, vamos fazer aqui, ó, 5e na 3t, né, menos o cosseno de 4t. Tá? E agora nós vamos separar as funções, né, as duas. Então, nós vamos escrever Laplace para 5e elevado a 3t, menos Laplace, ou Laplace, para cosseno de 4t. Tá? Esse 4t é do cosseno, tá? Não, a gente não pode confundir quem é esse carinha aqui. O 4 não é só constante, tá? Ele está preso aqui dentro do cosseno. Bueno, então agora separando a minha constante 5, 5 vezes o Laplace de elevado a 3t. E aqui não tem constante nenhuma. Aqui eu já poderia resolver, tá? Então já vou resolver, vou pegar minha fórmula aqui, tá? O formulário, tá? Do cosseno, ó. Vejam que é o cosseno. Então tem a formulazinha do cosseno aqui, ó, KT. Então o número que está com o T, no nosso caso, é o 4. Então aqui ele vai embaixo aqui, ó, do S, ó, é S em cima, tá? S em cima. Embaixo tem um S ao quadrado, tá? Mais o k ao quadrado, que seria 4 ao quadrado. Então, já apliquei a transformada de Laplace no cosseno de 4t. Tá aqui, agora ela está em função de s, da letra s. Tá? E aqui na frente eu tenho 5 vezes a transformada de uma exponencial, do número de Euler, né? Que é essa aqui, ó. Se vocês observam aqui, ó, e elevado a at, tá? Então, o t está no expoente, então é a função exponencial. Fica 1 sobre o S acompanha, né, as nossas respostas agora, porque é sempre transformado, menos o A. Quem é o A? O A é o numerozinho que está junto com o T ali em cima, que no nosso caso, ó, quem está junto com o T é o 3. Então, ó, fica 1 sobre S menos o 3, tá? Então, aplicando essa formulazinha aqui, eu substituo apenas o A ali. Menos S sobre S ao quadrado mais 16. Vejam que 4 ao quadrado vira 16, né? 4 vezes 4. Finalizando aqui, a minha função S, então, né? A minha transformada vale 5 vezes 1, 5, sobre S menos 3, menos S sobre S ao quadrado mais 16. Tá? E assim nós transformamos mais uma. Então, como que nós fazemos essa aqui, tá? Então, vamos lá. Transformada, né, de t ao cubo, mais 3 vezes o seno, tá? É que nos programas não tem seno, tá? Podem ver na calculadora de vocês, geralmente é sino. Mas nós escrevemos seno. Só aqui, quando eu digitalizei, ele escreveu sino, de 2t, tá? Então, separando, então, uma transformada para o t ao cubo, e já colocando esse 3 fora da outra transformada, né? Então fica seno de 2t. Né? E aqui, ó, t ao cubo, então nós temos essa transformada, ó, transformada de t elevado na n, ó. O meu n agora é o 3. Então, como que vai ficar aqui, ó? N fatorial, né? A transformada aqui, ó. N fatorial. Então, 3 fatorial sobre S elevado a N, ó. N é o nosso expoente 3. 3 mais 1. Tá? Mais 3 vezes agora a função seno. Então, temos aqui também a transformada de Laplace para seno. Ó. Então, é kt. O número que está com o t aqui, ó, vai em cima, no numerador. No nosso caso, o número que está com o t é o 2. E embaixo vai o s ao quadrado mais o k ao quadrado, que é quem está junto com o t ali,
2 ao quadrado. Então, finalizando a nossa função S, nós vamos ter 3 fatorial, tá? Ó, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, tá? Ou 3 vezes os seus antecessores. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Então, vai dar 6. 6 sobre S na 4, mais 3 vezes 2, 6 também, sobre S ao quadrado, mais 4. Tá? Então, chegamos a mais um resultado aqui de uma função transformada. Tá? Então, esse seria o exercício 5. Acontece quando eu tenho uma função t multiplicando por uma outra função. Então, é outra regra agora. E essa é a mais, digamos, a mais complicadinha, né? Que eu não preciso colocar na avaliação. Eu tenho uma fórmula também para isso. Ó. A fórmula é a seguinte. Ó. Se eu tenho t elevado a um n, né? Que pode ser 1, qualquer número, vezes uma outra função, eu preciso transformar dessa forma aqui, utilizando ainda uma derivada. Tá? Então, vou fazer essa aqui agora, utilizando essa fórmula aqui. Então, vamos ver, então, a transformada de t na u, tá? Porque a t, eu vou precisar desse n ali na minha transformada, vezes e elevado a 3t, tá? Então, tenho duas funções multiplicando, tá? Multiplicando. O que eu faço daí para essa transformada? Bem, eu primeiro vou resolver essa função aqui. Tá? A segunda, a última, que eu chamo a f de t, para ela se transformar numa f grande. Tá? Vejam que aqui ó, tem um f grande aqui para essa transformada. Então, como que ela fica essa transformada? Eu vou aplicar, então, uma transformada para essa segunda função. Então, como que fica transformada de dt? Então, ela fica assim, ó, f ds igual, ó, da exponencial, é 1 sobre s menos o a. O a, pessoal, ó, é o que está com o t. Quem está com o t aqui em cima é o 3. Então, s menos 3. Tá? E aí, o que eu faço agora? Agora, eu posso refazer, então, a minha transformada, né? dt na 1 vezes e na 3t. Tá? No entanto, como que você faz essa transformada? Essa transformada, ela se faz da seguinte forma, ó. Eu pego menos 1, ó, menos 1, elevado na n, quem é o n? É quem está junto no expoente do t, então é 1, tá? Vezes a derivada aqui, ó, a derivada, e é uma vez só, porque é esse mesmo 1, da função que está junto com o t. Qual é a função f, ó? A função f, grandona aqui, está junto com o t. A derivada de 1 sobre s menos 3. Por isso que eu fiz primeiro essa segunda, né? Essa segunda função. Porque eu vou utilizar ela para derivar ela. Tá? E esse apóstrofo aqui que eu coloquei, ele indica derivada, tá? Então eu preciso fazer essa derivada aqui. Tá? E para fazer essa derivada, então, é uma divisão, tá? Então nós vamos ter um y, vamos dizer, se vocês lembram, de uma função f divididos por g. Se eu quero calcular o y', eu teria que derivar. E como que a gente faz? Então, para calcular a derivada de uma função dividida pela outra, eu faço, né, f' vezes g menos f vezes g' sobre g ao quadrado. Aqui nós retomamos uma fórmula lá do início do cálculo, que era a derivada de uma divisão de duas funções. Mas e daí? Quem é f e quem é g? Né? Quem são essas duas funções? Ora, f, pessoal, a nossa função f é a de cima, é o 1. Então, a f' seria derivada de uma constante 1, que é 0. E quem seria a nossa função g? Né? Quem seria a g? A g é do denominador, que é s menos 3. Quem seria a g'? Seria a derivada do s, que é 1, e a derivada do 3, que é 0. Então, g' seria 1. Tá? E isso eu substituo lá naquela função. Né? Como que fica? A derivada que eu tenho que fazer é f' 0 vezes a g, que é s menos, a g é essa de baixo, s menos 3, menos a f. A f é 1 vezes a g', que é 1 também, sobre a função g ao quadrado. Ao quadrado é quem? É s menos 3 ao quadrado. 0 vezes qualquer coisa é 0. 1 vezes 1 é 1. Sobre s menos 3 ao quadrado. Então, o que eu precisei fazer aqui? Ó? Agora já chegamos no final dela, tá?
Ó, o que eu precisei fazer? Tinha duas funções dentro da transformada, multiplicando. Eu peguei a segunda e apliquei a regra, né, a regra da transformada. Essa que eu peguei e apliquei a regra da transformada, eu preciso derivar ela, tá? E quando tem uma em cima e uma embaixo, isso vai acontecer, porque vocês podem ver que todas as formulazinhas, ó, tem em cima e tem embaixo, em cima e embaixo. Essa fórmula que eu coloquei aqui da derivada de uma divisão de duas, a gente vai utilizar para quando é mais complexo o problema. Essa derivada aqui, eu preciso utilizar ela, que é da divisão de duas funções. Então, eu derivo, eu aplico a regra, e o resultado da aplicação da regra da transformada, eu derivo através dessa fórmula aqui. Tá? Então, eu preciso identificar de cima como F, derivar. Identificar de baixo como G e derivar ela. E daí aplicar nessa fórmula aqui, que nós encontramos esse resultado aqui embaixo, e aí nós levamos lá para finalizar, então, a nossa conta aqui. Então, ó, eu tenho menos 1 elevado na 1, tá? Então, menos 1 elevado na 1. Aqui é do formulário, tá? Ó, menos 1, tá? Porque está na 1. Se fosse ao quadrado, aqui o pessoal ia ficar positivo, tá? Se fosse um 2 ali para o tempo, ficaria positivo. Vezes a derivada disso aqui. O que deu aqui? Deu menos 1 sobre S menos 3 ao quadrado. Tá? Foi isso que nós encontramos ali quando eu apliquei a regra da divisão de duas funções. Tá? Foi isso que eu encontrei. Tá? Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1 sobre S menos 3 ao quadrado. Então, esse é o meu resultado daquela minha função, tá? Lá em cima que eu multiplicava. Então, esse aqui, sim, é um pouquinho mais chatinho, tá? Então agora, pessoal, nós vamos resolver o exercício 7, que também é uma função onde apresenta uma multiplicação entre duas funções, tá? Então nós vamos usar a regra, que é a seguinte. A regra, ela é uma função e elevado a na t, vezes uma função f de t, tá? Onde nós vamos procurar a função f de t. Encontrando a função f grande, nós vamos incluir no resultado menos a, aonde tiver o s. Então agora nós procuramos a nossa f utilizando a segunda função, né, que é seno de 4t, e usando a tabelinha nós vamos ter então o valor da função f grande, né? Então, usando a tabela, nós vamos ter 4 sobre s ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a função de s. Mas nós vamos incluir menos a, né? Então, onde tem o s, nós incluímos o menos a. Então fica s mais 3, porque vejam que o nosso a é menos 3t, né? Então é menos 3. Se nós colocamos menos a, então o menos do a com o menos do 3 fica mais 3. Né? E essa é a nossa função em relação a S de um produto de duas